Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Depois de tratar sobre os heróis da fé, pessoas que viveram a promessa de Deus no seu tempo, aqui no texto de Hebreus, capítulo 11, versículos do 8º ao de número 22, o autor da carta passa a tratar dos patriarcas, pessoas que fizeram história neste quesito fé, dentre eles Abraão, o pai da fé. E aqui lemos: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Essa emocionante passagem nos mostra uma fé que é loucura até para os que creem, quanto mais para os incrédulos. Abraão já estava rico, já estava velhinho, já estava, como se diz na linguagem popular, com o burro na sombra. Aí Deus o chama para sair da parentela, sair da terra onde ele estava e seguir para um lugar que devia receber por herança. E o que é mais incrível é que, com todos esses senões da sua idade e tudo mais, limitações físicas, ele obedeceu, saiu da terra dele, da zona de conforto, se dirigindo a uma terra que ele nem sabia onde era. Pela fé ele peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia. Ele era um estranho, estava ali de favor, habitando em tendas com seus filhos, Isaque e o neto Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
Ou seja, pela fé ele transmitiu a sua fé aos seus filhos. E é por isso que a aliança é entre Abraão, Isaque e Jacó. E ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, que o Senhor Deus mesmo prometeu, arquitetou. Pela fé, a sua mulher também, que era outra corajosa, uma coisa é Abraão ir, outra coisa é a Sara concordar em ir para uma terra que ela não sabia onde era. E ela, Sara, recebeu o poder para ser mãe, apesar do estado avançado de sua idade. Foi uma coisa sobrenatural. E pela fé nós conseguimos de Deus coisas sobrenaturais, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, ou seja, Deus. Também por esta razão, Abraão, já amortecido, já fora da sua potência sexual, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Ou seja, nem nos melhores sonhos uma pessoa podia imaginar isso. E Deus cumpriu a sua promessa. Porém, todos eles morreram sem chegar, sem ver a promessa se cumprir, mas creram nela pela fé. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, depois de todo esse milagre do nascimento do filho, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar, para matar o seu unigênito, oferecendo a Deus. Aquele que, contra toda lógica, recebeu alegremente o seu filho querido, e Deus o salvou. Mas ele tomou uma atitude radical na obediência a Deus, porque ele cria, a fé dele era tão intensa, que ele cria que se ele matasse o filho e oferecesse a Deus, o próprio Deus seria poderoso para ressuscitá-lo e restituir-lhe a vida. E o último caso citado aqui, dentre os patriarcas e sua parentela, é o de José, que, uma vez governador do Egito, trouxe sua família para lá, e na hora de partir, pouco antes, ele chamou os irmãos para que fizessem uma promessa de levar os seus ossos, ele sabia que morreria ali no Egito, mas de levar os seus ossos para a terra prometida, a terra que ele cria, a terra que emana leite e mel, que Deus prometeu em sua aliança com a sua família. Isto é emocionante. Nós precisamos ler essas passagens nos tempos de fé tão fria, tão difícil de muita gente, para o fogo da esperança se acender em nosso coração pelos testemunhos de fé destes homens e mulheres que nos precederam. Em nome de Jesus, mantenhamos a fé, obedeçamos a Deus e creiamos, santifiquemo-nos, porque o Senhor está fazendo e fará ainda mais maravilhas. Essas foram as palavras de Josué antes de cruzar o Jordão, e elas continuam válidas até os nossos dias, pois Deus não mudou. Continua nos amando, continua nos acompanhando e fazendo maravilhas diante de nós. Em nome de Jesus, nós terminamos com essa oração, crendo pela fé que tudo se cumprirá segundo o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me